Esse podcast é apresentado pela Copastur. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 039 do Saída de Emergência. Eu sou Renata Garcia e vou conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. O Outubro Rosa começou na década de 90 nos Estados Unidos e posteriormente foi aprovado pelo Congresso americano como o mês da prevenção contra o câncer de mama. Foi depois disso, inclusive, que os laços cor-de-rosa começaram a aparecer. Esse símbolo, que hoje é mundialmente conhecido, ele foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, durante a primeira corrida pela cura, realizada em 1990, na cidade de Nova York. Aqui no Brasil, o primeiro sinal do envolvimento com a campanha aconteceu em outubro de 2002, quando o obelisco do Ibirapuera, aqui em São Paulo, foi iluminado com as luzes cor-de-rosa. O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo e, por isso, merece tanto a nossa atenção. No Brasil, o número de mortes por esse tipo de câncer continua em alta, especialmente por causa do diagnóstico tardio. No final das contas, embora esse seja um problema recorrente o ano inteiro, o Outubro Rosa é importante porque faz com que as mulheres parem, pelo menos uma vez no ano, para cuidarem de si mesmas. Se detectado precocemente, pode ser uma doença controlável. E no bate-papo de hoje, eu tenho o prazer de ter duas mulheres incríveis aqui comigo. Uma que eu não conheço tanto ainda, e a gente vai conhecer juntos, e uma que já me conhece há muitos anos, e eu vou ter o prazer de apresentar essas mulheres incríveis para vocês. As duas vão compartilhar com a gente a jornada delas, do diagnóstico até a cura, e eu tenho certeza que vai inspirar a todas nós a continuar se cuidando e ter essa atenção especial para o nosso corpo. Eu vou começar o bate-papo com a Gabriela Piccolo, ou Gabi Piccolo, que está muito feliz hoje porque a gente está numa segunda-feira ensolarada e a Gabi já falou que gosta de sol. Gabi, é um prazer ter você aqui com a gente no nosso podcast Saída de Emergência. Conta para a gente quem é a Gabi e como que você descobriu que você estava com câncer de mama? Como foi o momento do diagnóstico para você, Gabi? Olá, é um prazer, é meu também de estar aqui, né? Eu costumo me apresentar como Gabi Piccolo, me sinto mais confortável, né? E eu costumo dizer também que eu sou um ponto na teia da vida, né? Que eu estou a serviço da teia. Então, ao longo da minha trajetória, eu sempre estive ligada à área ambiental, trabalhava, né, em projetos socioambientais, e aí, com os meus 30 anos, eu tive um diagnóstico, né, de câncer de mama, num momento de muita atividade, de trabalho, né, e foi uma grande reviravolta, né. Eu percebi o quanto eu estava precisando daquela pausa quando a minha primeira preocupação era o trabalho, né. Então, quando eu tive o diagnóstico, a minha preocupação era como organizar todas as atividades e responsabilidades que eu tinha naquele momento, para só então, né, entender aquilo tudo que ia vir pela frente, assim, né, da complexidade do tratamento, né. E por ser foi um câncer HER2 positivo, né, que é um tipo deles que é um pouco agressivo aos 30 anos e tive um tratamento bem intenso, né. Então eu tive que realmente parar o trabalho, não tive condições de conciliar, né, com outras atividades naquele momento. E eu mergulhei nesse processo, né, mergulhei num processo de autoconhecimento, de estudos, de coisas também que estavam engavetadas, né, de rever muita coisa durante esse processo de cuidar de saúde. E foi também uma grande mudança, né, uma grande revolução, onde também tive uma guinada profissional a partir daí e muita coisa mudou. Eu acabei indo para áreas que eram como hobby, né, até então, que ao longo da minha vida toda eu estudava apenas como por interesse e aquilo virou, né, a minha nova caminhada, minha nova jornada com a naturopatia, né, com o conhecimento das medicinas tradicionais e atuando com isso de forma complementar ao meu próprio tratamento de saúde. Eu falo que eu fiz um laboratório vivo em mim, experimentando todas as técnicas e práticas, né, em mim mesma, a priori, no meu processo de cura, junto com o tratamento médico, né,
E isso foi se expandindo, né, com as mulheres que estavam ao redor, que queriam também conhecer como é que funcionava, né, sempre trabalhei com plantas, né, plantas medicinais e outras técnicas também, e isso foi se expandindo cada vez mais e virou a nova profissão, juntando vários campos de conhecimentos distintos aí, e um novo, e com certeza um novo olhar de vida, né, que acho que isso é algo que vem com muita intensidade no processo, né? No meu processo, eu ainda até pouco tempo estava em tratamento, né? Foi um tratamento com muitas etapas, foram mais de 6 cirurgias, né? Então foi bem complexo o meu tratamento. Ainda tem sequelas, né? Ainda tem limitações, coisas que também não tinha como continuar no mesmo lugar que eu estava, com as mesmas atividades que eu tinha anteriormente. Então, muita coisa mudou a partir daí, mas acho que tem bastante coisa para a gente trocar aqui também, né, com a nossa outra convidada. Eu acho que tem muito papo para a gente dividir e compartilhar por aqui. Muito bem, Gabi. Você já deu um spoiler aí de outras coisas que a gente vai trazer no nosso bate-papo. Obrigada pela sua apresentação. E eu vou trazer aqui agora, então, a nossa segunda convidada, que eu tenho o prazer de apresentar para vocês como Laura Soglia, mas eu particularmente chamo ela de Doctor, porque afinal ela é minha terapeuta há mais de 10 anos, Doctor, é isso mesmo, gente? Conta pra gente quem é a Laura e como é que foi o diagnóstico dela, um pequeno resumo, assim como a Gabi fez também, para a gente aquecer para o nosso bate-papo, Doctor. Bom, gente, obrigada pelo convite, Rê. Muito prazer estar aqui com a Gabi, com você. Obrigada pelo convite da Copastur. Bom, muito diferente da Gabi foi o meu diagnóstico. O meu diagnóstico veio através da... Deixa eu me apresentar, perdão. Eu sou Laura, psicóloga clínica, atuo há 30 anos, amo o que eu faço, sou uma pessoa solteira, feliz, de bem com a vida, né? E tímida, que nem você, Gabi. Estou aqui a convite da Rê, mas assim, não é fácil para mim, não. Eu sou psicóloga, mas eu sou uma pessoa introspectiva também, né? Bom, vou falar um pouquinho do meu diagnóstico, que foi através da mamografia, né? Era Natal, né? E eu fui pegar meu resultado, e no resultado estava ali que eu estava com carcinoma, né? E por incrível que pareça, gente, pareceu que eu li ali que eu estava com uma hérnia, com um apêndice, com uma gripe forte, porque literalmente eu não senti nada. Ali naquele momento se instalou um vazio, e eu vim para casa, liguei para o médico e falei, escuta, saiu aqui umas coisas no meu exame, o que que é? Desse jeito. Ele estava viajando, porque era Natal, e ele me disse, Laura, deu um câncer. Eu falei, como? Deu um câncer. Eu estou nos Estados Unidos, né? Eu vou te passar a relação de exames, os exames pré-operatórios e tudo que você tem que fazer. Em janeiro eu estou aí, a gente vai fazer a cirurgia. E ainda assim a ficha não caiu. Eu falei com meu amigo, vamos começar a fazer os exames. Mas a ficha não caía, parecia que eu estava fazendo um exame para uma cirurgia qualquer. Então, se foi um choque, não foi um choque. Eu acho que naquele momento eu fiquei adormecida, né? E foi muito bom, porque eu consegui fazer grande parte de tudo meio que adormecida. Tinha momentos difíceis, né, durante o tratamento, a Gabi sabe, mas não foi ruim, não foi ruim. Foi um momento que eu estava muito bem comigo, muito bem comigo. Então, muito diferente da Gabi, né, que deu já uma aula aí da naturopatia pra gente. O meu caso foi bem diferente. E aí a gente vai falar, eu vou falar para vocês o que foi acontecendo no trajeto desse percurso, tá bom? Nossa, e que percurso, não é mesmo? Gabi, você queria comentar alguma coisa? Fica à vontade. Eu ouvi a Laura e eu me atentei que eu não trouxe uma parte que eu acho que pode ser bacana a gente compartilhar do diagnóstico, né? No meu diagnóstico, eu senti o nódulo. Então, eu falo que numa ajeitada de sutiã, eu senti o nódulo na mama. Então, eu acho que é importante essa atenção, né, ao corpo. E eu tinha feito exames recentes, não fazia muito tempo que eu não tinha feito o meu check-up. E quando eu senti aquele nódulo
posterior, a um pouco tempo de check-up, aquilo me chamou a atenção, era final de ano também, assim, e aquilo me preocupou, e falei, eu não vou deixar para outro ano, e eu fui atrás, né? Então, aquilo me chamou a atenção, e eu fui, inclusive, eu digo que uma médica, né, que no ultrassom não conseguiu também identificar, mas falou, vai, né, mantenha a sua busca, não colocou como ainda, né, algo que dava para entender o que era ali. E eu fui até, inclusive, em outros médicos, enfim, além daquele que me acompanhava para agilizar o processo, para poder fazer a biópsia. Então, eu tive a iniciativa, né? Então, eu fui pedir para o médico fazer a biópsia e ir atrás disso, né? Porque eu sou da área da saúde, né? Então, também tem essa clareza, né? Da importância desse tempo. E acelerei muito o processo, que me ajudou muito, assim, né? Porque esse diagnóstico... Então, quando eu peguei o diagnóstico na mão, eu já estava digerindo todo esse processo, por ter essa intuição da atenção daquele nódulo que estava ali. Então, quando eu peguei o diagnóstico, né, eu já tinha clareza do que vinha, né? Então, acho que isso também, eu acho que é bem importante esse processo de atenção ao corpo, né? É algo que sentir mesmo, né? Só sentir o nódulo, não tinha nenhum outro processo por trás daquilo. Então, por isso que veio com muita intensidade também na minha leitura de diagnóstico, e inclusive eu fui atrás dos médicos, né, especializados por ter identificado esse pontualmente já diagnosticado, né? E Gabi, você era do tipo de mulher que fazia o autoexame sempre? Você se cuidava, você se tocava, ou você deixava para fazer, tipo, tenho que fazer os meus exames de check-up, então hoje eu vou tirar esse mês, vou tirar esse período para me perceber e me notar. Como é que era a sua relação com o seu corpo? Eu costumo dizer, eu não sou uma pessoa disciplinada, né? Mas eu costumo dizer, com os exames, os compromissos, sim, mas com o autoexame, não. Era algo mesmo de me tocar. Eu tenho como prática, né, de cuidado, conhecer o meu corpo, né? Então, passar um creme, enfim, a ter atenção naquele processo que eu estou fazendo. Então, eu sempre tive muita atenção nas coisas, assim, né? Daquilo de me conhecer, do meu próprio corpo. Então, isso eu tinha, mas eu não tinha como um hábito, como uma rotina esse autoexame. Mas eu conhecia cada pedaço do meu corpo, então aquilo acho que ajudou, né, nesse processo de atenção. Com certeza. E para você, doctor, eu sei que você é muito atenta e muito intuitiva também, né? E talvez essa dormência aí que você trouxe para a gente tenha vindo até por conta disso, né? Como uma forma de lidar ali com o diagnóstico. Mas você é do tipo de mulher que sempre está se olhando, se tocando e se percebendo? Sim, eu fazia meus exames com frequência, né? E eu já tinha nódulos, né? Que eram fibroadenomas, né? E o médico sempre dizia, olha, pode deixar isso aí, não tem problema, né? Quando eu fui fazer a mamografia, realmente apareceu o nódulo, e era um nódulo que não era pequeno, né? Tanto é que também eu tinha linfonodos, né? Comprometidos, de 11, 8 estavam comprometidos, né? E foi difícil aquele momento que ele chega em mim e me dá o exame, né? E fala, olha, leva isso para o seu médico. Então, se for para ser atenta, eu sempre fui muito atenta. E comigo aconteceu algo que as pessoas falam, nossa, mas se você fazia mamografia todo ano, o que houve, né? Porque o nódulo não era pequeno, né? Ele tinha 3 centímetros. Isso não é um nódulo pequeno. E foi assim, foi na mamografia, eu sempre fui muito atenta. Então não tem uma justificativa, né? Tem uma coisa importante de dizer que, assim, infelizmente, né, todas as irmãs da minha mãe, menos minha mãe, tiveram câncer de mama, né? Todas. Das filhas, eu, e agora uma prima também teve, mas ninguém. Mas essa herança genética feminina é um fator bem chatinho, né, Gabi? Gabi sabe disso. E estou aqui, com disciplina ou não, estamos aqui, né, Gabi, falando disso. E quanto Tem tempo um ponto durou, Gabi? importante.
Desculpa, Gabi, pode seguir. Não, eu posso complementar, né? E só para complementar o que a Laura falou da questão genética, é importante quem tem já, né, esse histórico ficar mesmo atenta, como a Laura sempre fez, né? E às vezes também não tem, como o meu caso, eu não tenho histórico genético, inclusive foi feito exames, enfim, não tenho esse histórico, inclusive nunca tinha adoecido antes desse processo, eu nunca tinha tomado um medicamento, um antibiótico, enfim. Eu não tinha histórico nenhum de processo de adoecimentos e nada, foi realmente repentinamente e muito pouco tempo depois. Então, assim, tem vários casos, né? Eu acho que todos eles necessitam atenção. E você me perguntou do tempo do processo? Assim, do momento que você teve o diagnóstico, quanto tempo que durou o seu tratamento, desde o diagnóstico até o final, até a conclusão, né? Se é que existe conclusão, ou se é que já está de fato concluído, né? E qual que foi, se você puder compartilhar com a gente, o momento mais marcante durante essa jornada? Então, eu tenho dificuldade de definir esse tempo de tratamento, mas eu vou atentar enquanto medicamentos, porque eu tive um processo, eu fiz quimioterapia, né? Eu fiz radioterapia, fiz mastectomia também com esvaziamento axilar e outras cirurgias posteriores de tratamentos secundários. Então, por conta de hormonioterapia, eu fiz outras cirurgias de ovário e tem outras sequelas, inclusive de trombose, enfim, de vários problemas do tratamento, né, consequências do tratamento. Então, até 2019, eu estava em processos de sequelas do tratamento. Então, aonde é o ponto final disso é um pouco difícil para mim, inclusive com provavelmente uma próxima cirurgia em breve, por sequelas do tratamento. Então, assim, o processo em si, eu acho difícil, num caso agressivo, né, de um tratamento mais intenso, você pôr um ponto final. Porque eu, pelo menos, tenho constante frequência no hospital, assim, né, então a parte mais dedicada, digamos assim, eu digo que foi os primeiros 2 anos, assim, né, por conta de medicamentos do hospital, você frequenta muito hospital, assim, né, eu pelo menos tinha bastante, né, agora depois foram mais as sequelas do tratamento adjuvante, que a gente fala, que são dos medicamentos, então é muito particular o processo, né, que a pessoa passa. Existem outros tratamentos que são menores. Se diz, de forma geral, 5 anos, né? Mas, assim, no meu caso, por exemplo, a previsão de medicamentos era de 10 anos. Então, eu ainda reduzi o tempo, né? Mas ainda tem uma atenção muito grande no processo. Então, é meio difícil definir se ele está findado, apesar de não ter metástase, né? Ele não está totalmente finalizado, né? O processo. E é um momento mais marcante, eu acho que eu tenho vários momentos bons, assim, do processo, né? Porque os difíceis, eles ficam também marcados na memória, mas eu vivi muitas coisas nesse processo para me reencontrar, assim. Então, eu tive viagens que eu fiz durante os dias bons, né? Porque a quimioterapia, ela vem em ciclos, né? Você tem dias de baixo, tem alguns dias melhores. Então, tem alguns processos que eu vivi, né? Algumas histórias e coisas que eu reencontrei, assim. É até difícil pontuar algum, assim, especificamente, mas algumas coisas que fizeram eu me reencontrar. Eu acho que até a própria naturopatia, né? Eu resolvi fazer especialização em naturopatia porque eu gosto de estudar, né? E aí eu escolhi fazer a pós, eu falei, vou fazer algo para mim, que eu goste e que não tenha nenhuma, né, nada além do prazer de estudar. Então, o fato de encontrar ali, né, um outro caminho, eu acho que isso também foi bem especial no processo como um todo, né, de forma geral. Então, tiveram viagens, né, coisas que aconteceram também no processo. Difícil escolher um só. Eu acho que eu escolhi a naturopatia como um processo de reencontro, assim. E para você, Doctor, qual que foi o momento mais marcante? E como é que foi, né? Quanto tempo que durou aí o seu tratamento? Bom, o tratamento, eu tive o diagnóstico em 2014, né, dezembro de 2014, e a cirurgia em janeiro de 2015. Qual foi o momento marcante, Renata? Difícil, né, Gabi, falar isso. Diferente da Gabi, né, eu sempre gostei de estudar. A Gabi gosta de estudar muito agora, né. Depois que eu tive o diagnóstico, eu não estudei mais tanto. Eu comecei a viver um pouco mais minha vida, né. Eu era uma pessoa muito crítica comigo mesma e com os outros. E aí eu comecei a relaxar, né. Nada tinha muita importância. Então, uma pessoa nervosa, uma situação de estresse,
nada tinha mais importância para mim. A Renata sabe disso, eu sempre falo isso para ela e com os outros pacientes, que eu abandonei algumas couraças, sabe? Eu fui largando mesmo, né? Eu queria, a partir dali, uma vida leve, muito leve. E, felizmente, eu tenho conseguido. O tratamento teve momentos muito difíceis para mim, porque, como a Gabi disse, a gente tem mal-estar e passa mal mesmo, e eu trabalhei o tempo todo, fiz questão disso, porque se eu não trabalhasse, não sei se eu teria dado conta, né? E trabalhando em contato com meus pacientes, que me ajudaram muito, mas muito, a Renata, uma delas, que, nossa, não dispensa palavras o que eu poderia falar aqui para a Rê e para todos eles, entendeu? Me ajudavam, me davam presentes, Renata me deu lenços, né? Só que eu não usei lenço porque eu tinha um calor insuportável na careca, e era impossível usar, mas foi isso, Rê, É muito foi legal, isso. porque na fala de vocês duas nota-se muita transformação, né? É como É, se o diagnóstico fosse não o fim, mas o começo de uma nova percepção de é, mundo, de uma nova forma de se relacionar. A Gabi trouxe, né, que ela saiu lá de um perfil meio workaholic, né, Gabi, para de fato se dedicar a algo que você gostava, que são os estudos. Então, isso é muito bacana de ouvir e de perceber na fala de vocês duas, porque vocês poderiam ter tido experiências totalmente diferentes, e talvez quem está escutando a gente agora, ou quem está vendo o nosso vídeo no YouTube, esteja passando por um momento como esse, né? E que tem uma outra percepção daquilo que de fato está acontecendo, ou acabou de ter o diagnóstico e não tem muitas perspectivas de como que serão aí, né, os próximos meses, as próximas etapas. Então, é muito reconfortante, assim, ouvir isso na fala de vocês duas, né? Mas eu eu queria queria... falar, posso falar, Rê? Pode, Desculpa doctor, pode falar, imagina. a Gabi vai falando e ela é bastante didática, mas eu esqueci o câncer, sabe? Quando a Rê falou para mim da proposta de fazer o bate-papo, eu tive que buscar, mas quando foi, né? Como se eu colocasse uma pedra mesmo e aquilo passou para mim. Eu penso em saúde, eu não penso em doença, quando eu tenho que tomar alguma medicação, para mim é extremamente desconfortável, Renata sabe disso, eu não gosto de remédios, né? Procuro evitá-los. Então, quando eu estou narrando aqui para vocês, parece que eu tenho que buscar lá no meu inconsciente, sabe, para trazer, e me confunde até, porque eu não lembro mais de muita coisa. Não lembro, né? Pode ser uma negação? Pode ser até uma negação, né? E que seja uma negação, né? Mas é tão boa a minha vida hoje não pensar nisso, tentar buscar na minha memória quando foi, né? Que é um alívio, um alívio. Quando eu vejo uma pessoa me falar, nossa, eu estou com esse diagnóstico, né? Eu sempre paro a pessoa e falo, posso te falar uma coisa? Eu olho nos olhos dela e falo, posso te falar uma coisa? Não se atente, não dê muita força à doença. Queira viver. Dê atenção para a sua saúde, para a sua vida. Eu acho que é o mais importante. Querer viver, né? Querer viver. É Eu isso, Rê. costumo, eu costumo dizer que a doença ela é uma mensageira, né? Assim como os sentimentos são mensagens de necessidades que a gente fala, né? Na comunicação não violenta a gente fala bastante disso. É. Mas o adoecimento ele é a mensagem da vida, né? Então, se você, a gente pode encarar como ponte ou como abismo, né? E eu falo, eu escolhi ser ponte em todos os processos da minha vida. Nossa, Então, eu acho que isso é algo que eu tenho muita clareza. Eu escrevi muito sobre isso, eu compartilho muito sobre isso e até para acolher muita gente. Então, para mim é importante ter clareza do processo para de alguma forma colaborar com outras pessoas que chegam até mim, né? Que foi uma das formas de eu contribuir com as pessoas ao meu redor, usar da comunicação para trazer outros olhares, para trazer novas visões do processo de saúde, né? Então, isso, e com certeza a inspiração vem dessa parte boa, né, da experiência. Você falou de coisas importantes, eu lembrei que eu sempre tive um sonho de fazer uma tatuagem na cabeça.
E aí eu adiava essa coisa de raspar a cabeça, enfim, apesar de ser um pouco rebelde. E aí, quando eu tive o diagnóstico, eu falei, mãe, agora eu posso fazer a minha tatuagem. Foi uma das primeiras coisas que eu pensei, eu vou ficar careca, eu já vou fazer a tatuagem. A primeira pergunta que eu fiz para minha mastologista, eu falei, eu posso fazer uma tatuagem antes da cirurgia? Ela falou, se cicatrizar em tempo, pode, né? Porque depois na quimioterapia, melhor não, enfim. Lá fui eu, a primeira coisa, fazer um tardígrado, né? Que eu, como biólogo, enfim, gosto muito desse ser, que ele é um ser microscópico que vive nas águas, né? E ele tem essa, ao mesmo tempo que ele é sensível, pode ser comido por qualquer um, né? Nas gotículas de água, ele tem uma força incrível de resistência, né? Que tem experiências, né? No espaço em que ele voltou, em que se reproduziu. Então eu acredito isso no processo também, né? Que essa vulnerabilidade da experiência do adoecer, seja ele qual for, você traz essa potência também de ressignificar aquele processo e levar isso como uma boa mensagem, como um bom caminho. Então, para mim, no meu caminho foi importante esse processo de clareza, né, das etapas e das vivências e falar sobre o sentir de tudo isso, né? É algo que faz parte da minha caminhada, dividir o sentir, dividir os pensamentos, as reflexões, os desafios e trazer tudo isso pela comunicação. Então, eu me sinto bem nesse lugar, assim, né? Eu, apesar de tímida, eu falo muito sobre o que tem por dentro, assim, né? Eu escrevo, na verdade, sobre o que tem por dentro. Então, eu acho que é a forma que eu encontrei e também acredito, como a Laura falou, de olhar para a saúde. E realmente é isso, inclusive, a nossa base, né, da naturopatia, das medicinas tradicionais. Eu trabalho também com terapia floral e a gente não fala sobre doença, não existe uma planta para a doença, a gente fala de trabalhar as virtudes, né, as potências e aquilo que tem de potencial, inclusive também no outro, como, né, educadora ou como terapeuta, de você nutrir a potencialidade do outro para trazer o melhor para si mesmo, para o bem comum, né? No meu processo de reconstrução, eu acredito que eu antes disso, né, antes desse processo, eu sempre fui uma pessoa muito de grupos, de coletivos, de comunidade, né? Eu sempre estive, continuo, né? Mas eu não tinha noção do meu limite, né? E não só como workaholic, mas para tudo, para entrega, para sentimentos, para falar não, né? Eu falo que minha dificuldade sempre foi falar não. E depois disso eu aprendi que a importância e a potência do não, né? Ainda é algo que eu preciso estar atenta, né? Para não me perder nesse limite do meu indivíduo com o outro, com o coletivo, né? Na minha entrega. Então, por isso que eu coloco muita força na potência da individualidade dentro do coletivo, né? Da autonomia do ser e da sua individualidade, da sua subjetividade, mas para um bem comum de um grupo. Então, eu me dedico muito a isso porque foi o meu aprendizado, foi algo que eu tenho dentro de mim. Eu acredito que eu possa compartilhar também com outras pessoas essa vivência. Com certeza, você não só pode, como deve, e de tímida, Gabi, você até pode ser tímida, tá, mas você fala lindamente, tá sendo um prazer estar conduzindo esse bate-papo com vocês, meninas. Uma fofa. Numa fofa. E você já deu spoiler, viu, Gabi? Segundo spoiler de hoje, que a gente vai ter um podcast falando sobre o poder do não, né? Você trouxe aí como que é difícil falar não, tá lá nas nossas pautas. Então, vai ser um dos próximos que a gente vai gravar também sobre a importância dessa palavrinha que para tanta gente é tão difícil falar, né? E vocês trouxeram um pouco a questão de como vocês conseguiram lidar com o tratamento, com o diagnóstico, como que foi essa transformação para vocês. Mas e para quem estava ali pertinho acompanhando? Se quem está ouvindo a gente hoje, né? Tem alguém na família, um companheiro, uma companheira, um amigo que está com esse diagnóstico, que está começando um tratamento. O que vocês acham que é importante que essa rede de apoio saiba? Quais são os pontos de cuidado e de atenção de quem está de fora, acompanhando e compartilhando a vida com alguém que está começando o tratamento? Vai, Gabi, você é boa nas palavras. Depois eu te complemento. Eu acredito, uma coisa que eu acho que é de uma potência em qualquer circunstância é a escuta, né? Eu acho que se houver dúvida em como apoiar de alguma forma, né, alguém que está passando por um processo, é você ouvir com atenção, né? Uma escuta com atenção, porque às vezes o envolvimento do sentimento, né, de querer trazer soluções, ajudar e apoiar naquele sofrimento, na dor que a pessoa está passando, e às vezes ela precisa ser ouvida para você ter clareza, né, de qual é a melhor forma de você ajudar aquela pessoa, porque as pessoas têm, cada um tem a sua especificidade de que
né? Tem uns que precisam. Eu, por exemplo, precisava viajar e passear, ir para festas, enfim, coisas que respeitassem a minha limitação daquele processo que existia, né? Mas que eu não deixasse de viver, porque era algo que era importante para mim. Outras pessoas precisam do descanso, outras precisam do trabalho, né? Então, eu acho que você, de alguma forma, perceber e perguntar de que maneira que, né, escutando a pessoa, de que pode apoiar ela nesse processo, né, nessa escuta, e de que forma ela pode ser apoiada. Eu acho que é um primeiro passo, assim. A Gabi falou do poder da escuta, né? Eu concordo, né? E o apoio que eu tive nesse momento foi das pessoas, dos meus familiares e dos meus amigos que ficaram literalmente comigo, deixaram um pouquinho a vida deles, vieram me apoiar na cirurgia, no pós-cirúrgico, no tratamento ali no dia a dia, que tinha 2 drenos, né? Coisa horrível, ter que dar banho, ter que limpar, ter que fazer tudo, né? Em tolerar o mau humor, que tinha dia que você estava mal-humorada, tinha dia que você estava deprimida, porque a quimio dá muita, te debilita demais, né? Então, acho que esse apoio que eu tive deles, né, de estar junto mesmo, de escutar, de ouvir meu choro, né, de abraçar a hora que eu precisava, né, isso foi também indescritível, né, indescritível, né. Para isso eu acho que não tem palavras, essa é uma lembrança viva que eu guardo para sempre de todas essas pessoas. Renata é uma delas, né, que esteve junto o tempo todo. É um momento triste, né, de se lembrar, mas de transição, que eu nunca vou mais me esquecer, nunca mesmo. E Você vê, muito importante, né? eu vou falando aqui, né, eu que me conheço muito bem, né, eu vou me emocionando, né, porque eu vou lembrando de coisas, né, falo, nossa, aconteceu isso comigo, olha como eu estou hoje, né, você vê, a voz até embarga, porque é incrível o que aconteceu comigo, a mudança, é como se fosse uma borboleta mesmo, né, uma pessoa que gostava de estudar e ficar ali, entender o outro, tudo isso eu gosto hoje, mas hoje o que eu quero é brincar com uma criança, sabe, é viajar, é ver o mar, é como a postagem que eu fiz hoje, eu coloquei uma pessoa caminhando na beira da praia e eu coloquei, né, o que vale é essa brisa e esse vento batendo no meu rosto, é o que eu mais queria hoje. Não que eu não ame o que eu faço, mas para mim hoje viver plenamente e com simplicidade responde todas as minhas questões, todas, todas de vida, né? E a Gabi sabe do que eu estou falando porque essa entrega que ela tem, né, no trabalho, na naturopatia, o que ela foi buscar, é a mesma entrega que eu tenho para uma criança, quando eu brinco com uma criança, quando eu pego uma plantinha e eu vou regando, eu entendo a vida ali, né? Eu entendo a vida por ali. Fala, Gabi. Não, eu ia complementar sobre a rede de apoio, né, que a importância que quando você mantém isso, né, e inclusive de não sobrecarregar, né, porque às vezes a pessoa que não tem uma rede de apoio, né, concisa ali de uma forma que traga isso, às vezes sobrecarrega só um parente ou só, né, alguém e isso também acaba desgastando, porque ela tem a vida dela, a rotina, o trabalho, né, então no meu processo também foi muito importante os amigos, né, além da família, claro, mas os amigos, eu tinha um revezamento na quimioterapia, cada semana ia um, né, no processo pós-cirúrgico também, né, às vezes minha mãe tirava férias, às vezes era um amigo que saía para minha mãe para o baile, enfim, eram processos assim de revezamento para que não sobrecarregasse ninguém também nisso, né, de cuidados, assim, então é bem importante essa rede de apoio. E essa simplicidade também, para mim, eu falo da naturopatia, mas é como uma representatividade dessa mudança, porque isso não é uma profissão, ela é um caminho de vida. Então, não é algo que eu faço para trazer um retorno, enfim, né? É um olhar para a vida de uma forma diferente. E isso também eu tenho muita clareza, assim, no meu dia a dia, principalmente com a natureza, né? De contemplar a natureza. Para mim é muito importante esse processo, eu com as plantas aqui, né? Então, entendendo os ciclos da vida e de que forma, né? Isso tudo acontece e observar também essa natureza, que eu acho que muito se perdeu, né? A gente se perde da nossa natureza, da nossa essência original que a gente fala.
Então, quando a gente passa por uma transformação dessa, a gente reconecta com isso e com a natureza de forma geral, porque nós somos a natureza, né? Então, a gente se reconectando com a nossa natureza, a gente se reconecta com o ambiente, com a sociedade, com o planeta, enfim. Eu acredito muito nesse viés, né? E é como eu caminho. Eu falo, quem planta uma planta, né? E observa por exemplo, né? Mas assim, observa essa relação com a natureza, traz o compasso do tempo, né? Das coisas. Então, isso é bem importante, essa reconexão com a própria natureza, e o espelhamento que eu falo, que a gente trabalha com o espelhamento da natureza, é isso, né? Você vê, né, nessa questão da vida, né, nesse vibrar com a vida, que é uma gratidão diferente dessa gratidão ou de um positivismo, né, tóxico, de negar outras partes, mas de uma gratidão de estar na presença da vida, né, de você sentir a vida correr e tá feliz com aquilo, e nem todo mundo às vezes consegue alcançar, né, essa gratidão que a gente tem da presença da vida, né, de você estar nessa existência e falar, nossa, ela tá fluindo em mim, né, com saúde, enfim, e se conectar com isso. Então é algo realmente genuíno que a gente entra numa experiência que chama isso, né, chama a presença da vida para as coisas do dia a dia, né, para as pequenas coisas do dia a dia. Mas, meninas, vocês com certeza devem conhecer outras pessoas que também passaram pelo diagnóstico, pelo tratamento, e que talvez tenham se relacionado de outra forma, né? Porque vocês duas têm muita clareza, como eu falei, da transformação que talvez já tivessem em vocês de alguma forma, e o câncer só potencializou isso, né? Ele só acelerou talvez algo que já estava germinando aí dentro de vocês. Mas vocês conhecem ou conviveram, enfim, com pessoas que não tiveram essa mesma forma de pensar ou de encarar um tratamento como esse? Porque, de fato, deve ser muito difícil, né? A doutora Laura sabe, no ano passado eu cheguei bem longe, mas para mim foi bem perto de um possível diagnóstico. Precisei fazer um exame e eu já fiquei absolutamente apavorada, né? Falei, meu Deus do céu, e agora o que vai ser, né? E quando eu escuto vocês têm muita sobriedade, né, de como tudo aconteceu, de como foi o processo, e mesmo depois ele já ter se concluído. Mas o que será que vocês, como pessoas que de fato passaram por isso, né, poderiam falar para quem está passando por isso, ou conhece alguém que esteja passando por isso, mas que está na outra ponta, né, ainda está muito nessa ponta do medo, da dor, da angústia, da preocupação, da antecipação, que também é genuíno, né? Eu acho que, como a doutora Laura disse, são as fases, né, que acompanham durante todo o tratamento. Aproveitando esse espaço, assim, o que vocês falariam, ou se vocês conhecem alguém que teve uma relação totalmente diferente com o diagnóstico e com o tratamento? E aí, não sei quem começa. Doctor, quer começar? Posso começar. A minha visão é muito pessoal, né? E o que eu penso sobre isso é assim: alguém que está passando por isso e ela está muito angustiada, muito nervosa, achando que vai morrer, enfim, como eu já recebi pessoas assim, né? Falando isso para mim. E agora, e só chora, né? Eu acho que a primeira coisa, né, é respeitar aquele momento. Que pode ser de 1 hora, 2 horas, um mês, ela tem que ser respeitada, ela precisa colocar aquilo de alguma maneira para alguém, ou mesmo chorar muito, entrar em contato com aquilo, mas ter alguém ao lado que depois conforte aquele momento, entendeu? Que diga para ela, não, você não vai morrer, você pode se reconectar com você pode descobrir nessa doença a vida. Essa pessoa eu acho importante ela ter. Eu, na minha forma de interpretar, acho que é muitíssimo importante você ter alguém para falar, para te ouvir, para te escutar, né? E assim, essa pessoa que chega com essa fala toda magoada, triste, enlutada, de certa forma, ela, depois desse momento, alguém, né, tem que ir mostrando para essa pessoa que ela pode se reconectar com a vida dela, com a vida que ela não acessava,
E é esse acesso que vai mostrar para ela que, peraí, é possível fazer quimioterapia e continuar vivendo e poder viajar, né? É possível fazer rádio, voltar para casa e fazer o jantar do marido e conversar com os filhos. É possível. Ela vai ter que entrar em contato e desenvolver outras habilidades, ou que estavam adormecidas, ou que ela nunca deu poder de vazão por algum motivo, por estar ocupada com outras coisas. Mas se ela quiser, ela pode fazer essa conexão. Uma coisa que eu acho que alguns têm mais e outros menos são sintomas, né? Eu, felizmente, tive poucos sintomas, né? Eu tive o quê? Náuseas, né? Mas eu conheço gente que teve cânceres e a unha caía, todas as unhas caíram, entendeu? Dos pés caíram, das mãos caíram, elas arroxeavam e depois caíam, né? Uhum. Eu não tive nada disso, eu nauseava, mas passava a náusea e voltava a atender. Agora, tem gente que faz quimioterapia internado, né? Porque não consegue, de tão debilitado que fica. Então, cada situação é uma situação. E a gente não pode rotular, essa pessoa é fraca, né? Não é bem assim, né? Cada um tem uma força. E cada um tem uma condição de acessar a sua força interna. Então, se você acolhe uma pessoa que a força dela está muito fraca, né? Você, naquele poder de escuta, de estar dando atenção, você pode estar ajudando muito aquela pessoa a acessar, né, nela o melhor dela, que talvez ela nunca tenha acessado, né? Uhum. Eu acho isso. Eu concordo totalmente com o que a Laura trouxe, assim, né? E eu acho que é a importância desse autoconhecimento do processo, né? Que pode ajudar muito. Porque eu lembro, assim, eu não tive esse pensamento nem de medo de morte, nem do processo, assim, eu não tenho isso, não é meu, né? Não é algo que eu trago em mim, então em nenhum momento eu tive medo, nem pensamentos, assim, apesar de difíceis, eu nunca me conectei com esse outro lado, em nenhum momento do processo. E aí, quando já há muito tempo depois de tratamento, eu retornei para o mercado de trabalho fora daquilo que eu queria fazer, que foi um trabalho, né, que estava ali de transição, eu chorava todo dia e eu parei num dia na sala e falei para minha mãe, falei, se for para ser assim, eu não quero viver. E ali eu tive consciência que eu falei, não, tá, eu tô caindo no mesmo lugar, né? Eu tive consciência de que eu estava me desconectando de mim de novo. Então, Uhum. assim, eu acho que essa conexão com aquilo que te promove a saúde, que te promove a vida, que te coloca no lugar, né, de acreditar no amanhã, nas pequenas coisas você conseguir conectar com isso, né, seja como for, seja pelos sintomas que você está passando, ou seja por não conciliar os aspectos da vida distinto que pode existir no processo de adoecimento, eu acho que é essa atenção de encontrar aquilo que faz você vibrar, que faz você ter uma esperança de que vai encontrar o seu lado um pouco melhor amanhã. Eu acho que buscar isso dentro de si, aquilo que nutre o que você é, né? O que a sua essência traz, aquilo que faz o olho brilhar, enfim, que conecta com a vida, né? Eu acho que e cada um vai ter o seu caminho para encontrar isso, né? Então, como a Laura falou, esse apoio, né, de forma que ela consiga esvaziar dessa dor, esvaziar desses desafios para reencontrar no vazio aquilo que preenche, aquilo que nutre de vida. Então, precisa desses processos de apoio, né? E aceitar ajuda, que muita gente também que está nesse processo tem dificuldade, às vezes, de aceitar ajuda, né? Então, também para abrir para isso, né? Para essa oportunidade de apoio de profissionais ou de amigos, de família, né? De que forma que ajude a encontrar esse caminho também. E vocês É, tiveram, meninas? Desculpa, Laura, fala, não, doctor, fala. a Gabi está falando isso, é que muitas vezes, quando você tem um diagnóstico de uma doença que as pessoas falam, ai, mas o câncer mata, né? Isso é uma doença, isso é incurável, né? Quando você tem acesso a essa doença, assim, e se vê com aquele diagnóstico, muitas pessoas acessam a raiva, né? E uma raiva muitas vezes que estava adormecida, né? Então ela, naquele momento, ela não quer ajuda de ninguém, ela vai morrer mesmo, ela se rebela contra o mundo, né? Por isso que eu acho que acolher esse ser é muito importante,
muitíssimo importante, né? Aquela pessoa que está tendo uma crise de raiva e você abraça, sabe? Até que pare esse sintoma, né? Essa reação. Quando termina aquele abraço, né? Olhar para aquela pessoa e falar, olha, eu te recebo, eu também te vi isso, vem aqui, vamos conversar, né? Você está com raiva, eu acolho a sua raiva. Você está com medo, eu acolho o seu medo. Você está triste, eu acolho a sua tristeza. Eu não tenho nenhum chá para te oferecer, nenhuma coisa mágica, acabou. Mas eu estou com você, né? Isso é fundamental, né? Para qualquer pessoa, né? Para qualquer pessoa. A gente quer ser amado no fundo, né, gente? No fundo, a gente quer o amor. Porque só a biologia e o amor explica a vida, gente. Só. Fala, Renata. Ai, vocês são incríveis. Eu ia fazer uma pergunta com relação a essa rede de apoio, quando não existe, né? Se é uma mulher que não é casada, que não tem um companheiro, uma companheira, que não tem filhos, onde vocês fizeram o tratamento de vocês? Existe grupos coletivos onde essas mulheres possam ser acolhidas, como a doutora Laura disse, né? E terem os seus sentimentos validados e amparados, né? Existe, por exemplo, um grupo de apoio nos hospitais onde o tratamento é feito ou fora deles? Conta um pouquinho para a gente como que foi para vocês, né? Quais foram os pontos que vocês tiveram de apoio e se existe isso, porque quem estiver nos ouvindo também pode procurar, se for necessário. Você fala, Gabi? Quer que eu fale? Posso falar, assim, na época eu fiz no IBCC, né, no Instituto Brasileiro de Câncer de Mama, e lá eles tinham, assim, algumas orientações, palestras, tinha alguns encontros, ações que eles promoviam. Eu não estive muito a par, né, eu não frequentei, mas eu sei que tinha, assim, alguns trabalhos desse tipo lá, não sei hoje como está, né, porque mudou bastante, mas eu, particularmente, eu encontrei nos amigos, além da família, e na minha espiritualidade, né, que eu tenho uma jornada de uma dedicação, né, de grupos espirituais, e foi ali onde veio toda a força e todo o apoio e presença e todas as ajudas possíveis e inimagináveis naquele momento vieram daquele grupo. Eu fiz o meu tratamento no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui, né, em São Paulo, e tem grupos de apoio, sim, Renata, vários, inúmeros, né? O próprio hospital tinha um grupo de apoio, né? Mas, como a Gabi falou, naquele momento você está recebendo tratamento, você ouve aquilo, mas você não está ali, né, Gabi? Você não está ouvindo, né? Você não está internalizando, né? Tem um grupo de apoio que eu gosto bastante, né? Participei dele por um período, depois não mais, porque não quis mesmo. Falei, não, quero sair disso, não quero ficar aqui, né? Mas é muito interessante, que é o da quimioterapia e beleza. Não sei se você conhece, Gabi, mas é um grupo da Flávia Flores, que é uma pessoa que também teve câncer de mama, muito jovem, né? E depois ela montou esse grupo. É um grupo muito bem visto, né? Já apareceu em vários lugares, mas assim, são inúmeros que as mulheres podem dar uma busca, né? Elas vão encontrar, e com campanhas de lenço, com passeios de bike, né? Promovendo a saúde. Tem muitos, Renata, muitos grupos, né? Muito bem, Gabi e Laura. A gente está caminhando para o encerramento do nosso podcast, mas antes eu vou pedir para a Gabi, começar com você, Gabi. Qual que é a sua mensagem para todas as mulheres que estão nos ouvindo, para todas as mulheres que vão nos ver depois no YouTube? Qual que é a mensagem que você deixa para essas mulheres, além de tudo isso que você já falou e compartilhou com a gente, mas o que que você gostaria de partilhar se você tivesse um microfone mágico e todas as mulheres do mundo pudessem te ouvir nesse momento? O que que você falaria para elas? Eu acredito que se conectem, né, com si mesmo, né, e busquem caminhos para isso, né. Então, a princípio com o próprio corpo, né, para estar atenta aos processos que acontecem em si,
e manterem os cuidados de autoexame, enfim, de tudo isso que de alguma forma pode identificar rapidamente, mas além de tudo isso, se conectar com a saúde, né? Então, de se conectar com a própria natureza e de buscar a melhor saúde possível dentro da realidade que você está, né? Porque cada um tem um processo diferente e formas de encontrar isso na sua caminhada e buscar pessoas que apoiem esse processo, né? Se não conseguir de alguma forma estar atento a esse autocuidado, né? Que é tão importante, sejam esses grupos, sejam profissionais ou caminhadas que gerem essa conexão com si mesmo, né? De cuidado, né? De autocuidado e de saúde. E eu também sou do time da Laura do amor, né? Eu sempre trabalhei pela amorosidade. Então, você ofertar e receber amor é uma das coisas mais potentes que tem, né? Então, de alguma forma, começar isso por si, né? Porque se você se ama, se cuida e estimula isso e busca esse amor em si, você consegue transbordar e também compartilhar com outras pessoas, né? E dar esse acolhimento ou outros processos com amorosidade também. Então, eu acho que esse cuidado com si mesmo, né? De reencontrar sua própria natureza e a saúde, melhor saúde possível da sua realidade. Vou E repetir tudo você, doctor? que a Gabi falou, né? Bom, o que eu diria para todas as mulheres, né? E para homens também, né? Porque é uma parcela pequena, mas homens também têm câncer de mama. Se toquem, né? Toque o seu corpo, entre em contato com o seu corpo, né? Olhe seu pescoço, sua axila, sua mama, né? E isso com frequência. Faça seus exames, faça uma alimentação e você olhe seu prato e fale: meu Deus, aqui tem realmente vida, aqui tem natureza, né? Vá pouco ao mercado, vá muito à feira, né? Faça bastante exercício, se conseguir, né? Sorria muito, brinque com a vida, leve a vida pouquíssimo a sério, entendeu? Porque pouquíssimas coisas a gente deve levar a sério, né? Afinal, isso aqui é um estágio, né? Ninguém vai ficar para sempre. Já que a gente está se reconectando com a gente mesmo, até a mulher que vai estar vendo esse vídeo no YouTube, se ela estiver doente, ela consiga essa reconexão. E se ela já estiver saudável, como eu, a Gabi, a Renata, né? Que ela não deixe nada de ruim entrar, sorrindo para a vida, acreditando que ela vai se curar, né? E que isso é só para mostrar alguma coisa de bom para ela. O resto é tudo bobagem, né? Tem que ser feliz, tem que amar a vida, o resto deixa para trás. Então que todas as mulheres toquem sua mama, muitíssimo importante, autoexame, é o fundamental, né? É isso, essa é a minha mensagem, Rê. É Adorei a tudo Gabi, isso, viu? né, doctor? É tudo isso. Vocês duas, vocês têm que se encontrar. Eu acho que saída de Com emergência, Copa certeza. Sur, vamos organizar esse encontro entre Gabi Piccolo e Laura Solia, porque vocês têm muita conexão aí. Acho que a gente conseguiu aqui fazer um encontro de duas pessoas que vão transformar Nada é muito por vida de acaso, né, pessoas. Renata? Nada é Nada por é por acaso. acaso. Eu acredito demais nisso. Gabi. Meninas, eu quero agradecer muito a participação de vocês nesse nosso bate-papo. Quando a equipe aqui toda do podcast decidiu falar sobre Outubro Rosa, a gente queria trazer exatamente o que vocês trouxeram. Acho que não podia ter duas pessoas melhores para tratar sobre esse tema aqui com a gente. Falar sobre câncer, mas falar sobre câncer e esperança e transformação e renovação e transmutação, né? Porque afinal é isso que a gente está vivendo hoje, como o Dr. diz, a gente está aqui só estagiando, né? Depois a coisa segue e a gente vai para outro lugar, né? Gabi, quero agradecer demais a sua participação. Obrigada por ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço, Renata, a todos vocês, a equipe, a Copastur, muito feliz de estar aqui com esse convite, de falar algo que é bem importante para mim, né, e compartilhar um pouco e conversar, né, e dialogar, que é algo que é tão importante para mim também. Obrigada, Dr. Laura, prazer em conhecê-la também. Amiga, eu que Agradeço a todos. agradeço.
Doctor! Obrigada, Doctor. Agradeço muito a sua participação. Rê, você é uma querida, né, do coração, né, da alma, e eu agradeço a Copastur pelo convite através de você. Foi muito bom, nada é por acaso mesmo, né? Eu amei a Gabi Piccolo, e acho que a gente vai, de alguma forma, fazer contato, sim. Acho que eu tenho coisas para dizer a ela, e acho que ela tem muito para dizer a mim. E assim, obrigado pela oportunidade, e que tomara que muitas pessoas acessem esse bate-papo gostoso que a gente teve aqui hoje. Meu abraço para todas. Um beijo, viu? E a gente está chegando ao final de mais um episódio do Saída de Emergência. Eu espero e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ter agradado a todos que vão nos ouvir. E convido vocês a acompanharem os nossos próximos encontros. Não saia da janela e até o próximo Saída de Emergência. Até mais!